Olá, pessoal! Estamos de volta às nossas aulas de língua portuguesa. Eu sou a professora Edneide e hoje nós falaremos sobre os modos verbais, em particular sobre o modo indicativo. Vamos começar observando essa situação de comunicação. A primeira falante diz o seguinte: viajarei com meus pais na quarta. Observem que ela empregou a forma verbal viajarei, que expressa um fato que ainda irá acontecer, mas ela está dando uma ideia de certeza, ela está afirmando, viajarei. Pode até não dar certo, mas ela está afirmando, está dando uma certeza. Portanto, nós temos um verbo no futuro, porque o fato ainda vai acontecer, do modo indicativo, porque expressa uma certeza. Então, viajarei pertence ao futuro do indicativo. Vamos observar a fala do segundo jovem. Mas seria legal se você voltasse antes da festa. Ele emprega a forma verbal voltasse. Quando ele diz voltasse, se você voltasse, está dando uma ideia de hipótese, de dúvida, algo que poderia acontecer. Se você voltasse, então pertence ao modo subjuntivo, porque está indicando uma hipótese. E observem que esses dois S's aqui é uma marca, gente. Se eu voltasse, se eu cantasse, se eu falasse, do pretérito imperfeito. O modo subjuntivo só tem um pretérito e é chamado de pretérito imperfeito. E observem que sempre ele vai apresentar esses dois S's. O terceiro falante diz o seguinte: volte antes da festa. Observem a forma verbal volte. Ele está o quê? Pedindo. Ele está pedindo à amiga que volte. Então, pertence a que modo? Qual é o modo que dá essa ideia de pedido e de ordem? Modo imperativo. O modo imperativo, pessoal, não apresenta tempos. Ele apenas tem o imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Eu digo volte, está no imperativo afirmativo. E se ele dissesse não volte, estaria no imperativo negativo. Então, a diferença se faz dessa maneira. Observem agora essa segunda situação. O motorista diz o seguinte: chegarei em alguns minutos. Observem que ele empregou a forma verbal chegarei, que expressa um fato que ainda irá acontecer. Ele ainda vai chegar. Então, está o quê? No futuro do modo. Que modo é esse? Está expressando uma certeza. Ele está afirmando, eu chegarei. Agora, se ele vai chegar, é outra história. Então, futuro do modo indicativo. E esse homenzinho que está todo de preto, né, com esse machadinho que simboliza a morte, diz o seguinte: eu sei, estou aguardando. Agora aqui, gente, nós vamos observar o que ele empregou, a forma verbal sei, eu sei, está dando uma ideia o que de que o fato está acontecendo, ou seja, está no presente. E está em presente de que modo? Está dando uma certeza, então presente do indicativo. E além desse verbo, essa frase também apresenta uma outra forma verbal, que nós vamos ver direitinho agora. Observem também que esse personagem utilizou uma outra forma verbal, que é o verbo estar e aguardar. Estou aguardando. Nós temos o quê? Dois verbos. Esses dois verbos, eles se juntam para indicar apenas uma ação, que é a ação de aguardar. Estou aguardando, significa que ele aguarda. Quando nós temos dois verbos, gente, indicando apenas uma ação, nós chamamos o quê? De locução verbal. É importante nós sabermos disso. O que é locução verbal? São dois verbos que se juntam para dar a ideia de uma ação, que indicam apenas uma ação. Então, o verbo, uma forma simples, uma forma verbal simples, dois verbos, uma forma verbal composta,
que indica uma locução verbal. Bem, pessoal, como nós já conhecemos um pouco sobre os modos verbais, nós vamos nos ater agora ao modo indicativo. O que é o modo indicativo? É aquele modo que expressa uma certeza com relação ao fato expresso pelo verbo. Os tempos do modo indicativo são 6, que é o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, nós temos 3 pretéritos, futuro do presente e futuro do pretérito. E agora nós vamos ver cada um deles. Observem que nós temos 2 futuros. Então, o modo indicativo, pessoal, apresenta 6 tempos verbais. Tempo presente indica que o fato está ocorrendo no momento da fala ou pode se tratar de um fato habitual. Por exemplo, as crianças estudam português. Nessa frase, nós temos a forma verbal estudam, que indica o quê? Que as crianças estão realizando a ação naquele momento. Elas estão estudando. Já na segunda frase, nós temos eu ando de bicicleta todos os dias. Aqui, a ação praticada é a ação de andar. Eu ando. Essa forma verbal ando indica o quê? Não que esse fato está acontecendo nesse momento, mas que a pessoa tem o hábito de andar de bicicleta. Então, se trata aí, no caso, de um fato habitual. Agora, para a gente aprender mais um pouco sobre os tempos verbais, nós vamos observar um modelo de conjugação do verbo falar no presente do indicativo. Então, vamos ver nas 3 pessoas do singular e nas 3 pessoas do plural. Vamos lá? Eu falo, observem aí o O como terminação. Tu falas. Nós vamos observar esse AS aí que marca a segunda pessoa do singular. Ele fala. Quando eu digo ele fala, observem que o ele perdeu o S com relação ao tu. Ele fala. Nós falamos. Aqui nós temos a primeira pessoa do plural. A marca da primeira pessoa do plural, gente, é mus. Falamos, cantamos, fazemos. E a segunda pessoa do plural, vós. Vós falais. Observem que a diferença do vós para o tu, isso daqui é muito interessante para que a gente não confunda, é que o vós recebe o i, então fica tu falas, vós falais. E a terceira pessoa do plural, eles falam, terminando com M, tá? Para não confundir, que tem muita gente que coloca eles falam com at e o o. Então, vamos observar aí esse detalhe. Com relação ao pretérito perfeito, pessoal, é aquele tempo que indica o quê? Que o fato já aconteceu, já foi finalizado, já foi concluído. Observem a frase: fiz toda a atividade de português. Aqui nós temos a forma verbal fiz, que indica o quê? Que ele já praticou a ação de fazer a atividade. Então, indica o quê? Um fato passado, um fato que já ocorreu. Agora, nós vamos observar a conjugação do verbo falar no pretérito perfeito. Nós temos a primeira pessoa, eu falei, observe a terminação ei, cantei. Verbos de primeira conjugação vão apresentar essa mesma terminação, cantei, amei. Tu falaste, observem a terminação aí do tu, que é aste, termina com STE, não é? Falaste, cantaste, escreveste, sorriste. E terceira pessoa, ele, terminação, observem. Ou, ele falou, ele cantou. Nós falamos, primeira pessoa do plural, nós vamos observar aí a terminação mus, que inclusive coincide com a primeira pessoa do plural do presente também, que é nós falamos, então se escreve da mesma forma, serve tanto para o presente como para o pretérito perfeito. Segunda pessoa do plural, vós, vós falastes. Então, observem a diferença, é bem interessante isso, para a segunda pessoa do singular tu. Tu falaste e vós falastes. Observem que no pretérito perfeito ocorreu apenas o acréscimo do S. E a terceira pessoa do plural, eles, fica falaram, terminando com AM.
porque essa sílaba final, rão, é átona, enquanto no futuro do presente fica eles falarão, com at e o o, porque a sílaba final é tônica. Com relação ao pretérito imperfeito, nós vamos observar que ele expressa uma ação que costumava acontecer. E para facilitar a sua identificação, nós vamos observar que ele apresenta as terminações vá para verbos de primeira conjugação, como amar, cantar, que fica amava, cantava, e ia para verbos de segunda e terceira conjugação. Por exemplo, correr fica corria, dormir fica dormia. Então vamos observar a frase. Carlos estudava bastante para as provas. Aqui nós temos a forma verbal estudava. Significa o quê? Que Carlos tinha o hábito de estudar. E observem a terminação vá, que é uma característica, é uma marca do pretérito imperfeito do indicativo. Na segunda frase, nós temos Júlia dormia cedo antes da quarentena. Observem a forma verbal dormia, que significa que Júlia tinha o hábito de dormir, ela costumava dormir cedo. E observem a terminação ia, que é uma marca do pretérito imperfeito do indicativo. Agora vamos observar o modelo de conjugação no pretérito imperfeito. Eu falava. Tu falavas, observem aí no tu a presença do S, ele falava, no ele, observem que ele perdeu o S com relação ao tu. Nós falávamos, permaneceu o vá, e observem a terminação de primeira pessoa do plural, mus. Vós faláveis. Aqui no vós, gente, observem que teve uma variação. Ocorreu o quê? Uma mudança, uma alteração. Em vez de apresentar o vá, houve uma alteração para ver, não é? Então, nós vamos observar aí na segunda pessoa do plural, vós, no pretérito imperfeito, essa diferençazinha do vá, que é trocado para ver. Então, vós faláveis. E eles falavam. Permaneceu também aí a marca vá, com a terminação de terceira pessoa do plural M. Eles falavam. Bom, agora vamos ver o pretérito mais que perfeito. Se trata de uma ação anterior a uma outra ação também passada. Por exemplo, quando olhei, ela desaparecera. Gente, aqui nós temos duas formas verbais, que é olhei e desaparecera. Mas o que nós vamos estudar é essa forma verbal bem aqui, desaparecera. Uma marca do pretérito mais que perfeito é urá. Mas não é aquele irá tônico com acento agudo, não. Urá é apenas urá átono. Quando olhei, observem que o verbo já está aqui no passado, olhei, já está no pretérito, ela desaparecera. Então, esse desaparecera está no pretérito mais que perfeito e indica que essa ação é anterior a essa outra ação do verbo olhar, que também já está no passado. Agora vamos observar essa outra frase. Ele me falou sobre a viagem que fizera ao Nordeste. Aqui nós temos duas formas verbais, que é falou e fizera. Qual delas está no pretérito mais que perfeito? Sem dúvida nenhuma é fizera. Observem que ela tem a marca ra, que é a marca do pretérito mais que perfeito. Portanto, pessoal, esses verbos estão no pretérito mais que perfeito porque você pode observar que é uma ação que ocorre anterior a uma outra ação também passada. Primeiramente, ela havia desaparecido, ela desaparecera para depois ele olhar. Quando olhei, ela desaparecera, ou seja, ela já havia desaparecido. Na segunda frase, ele me falou sobre a viagem que fizera ao Nordeste. Primeiramente, ele faz a viagem para depois ele falar sobre a mesma. Agora nós vamos observar a conjugação do verbo falar no pretérito mais que perfeito. Primeira pessoa, eu falara, tu falaras, acrescentou o S, e terceira pessoa, ele falara, perdeu o S com relação ao tu. Nós, primeira pessoa do plural, faláramos, continuou o urá, e nós temos aqui a marca de primeira pessoa do plural, mus, nós faláramos. Vós falareis,
Observem que ocorreu aquela alteraçãozinha de novo do rá, trocou o rá pelo ré. Vocês podem observar que na segunda pessoa do plural, vós, algumas vezes, em alguns tempos, vai ocorrer essa variação. E terceira pessoa do plural, eles falaram. Observem aí a marca rá e a terminação M aí, que é da terceira pessoa do plural, falaram. Observem que eles falaram coincide com a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito também. Ainda com relação ao pretérito mais que perfeito, é importante nós observarmos que ele pode ser representado por uma forma verbal simples, ou seja, por apenas um verbo, ou por uma forma verbal composta, ou seja, uma locução verbal. Você pode dizer, quando olhei, ela desaparecera, ou quando olhei, ela tinha desaparecido, que dá essa mesma ideia de um fato anterior a outro. Observem na segunda frase, ele me falou sobre a viagem que fizera ao Nordeste. Vamos substituir essa forma verbal fizera por uma locução verbal. Ele me falou sobre a viagem que tinha feito ao Nordeste e continua com o valor de pretérito mais que perfeito. Agora vamos observar o futuro do presente. Expressa um fato que ainda vai acontecer. Por exemplo, falarei com você mais tarde. Aqui nessa frase nós temos a forma verbal falarei, que indica que a pessoa ainda vai falar, ou seja, a ação ainda vai acontecer. Como modelo de conjugação do futuro do presente, nós vamos observar também. Como modelo de conjugação do futuro do presente, nós vamos observar também o verbo falar. Eu falarei, observem aí a terminação rei na primeira pessoa. Tu falarás. Aqui nós temos também a presença do S, falarás. E vejam que é uma palavra que apresenta a última sílaba tônica, falarás. Ele falará. Observem que o ele, terceira pessoa, perdeu o S também com relação ao tu. Primeira pessoa do plural, nós falaremos. Aqui nós também temos o re e o mus, que é a marca da primeira pessoa do plural. E vós falareis. E eles, terceira pessoa do plural, falarão. Aqui, para diferenciar do pretérito perfeito, que é falaram, como se trata de futuro, falarão vai ser com atil o, falarão. E vamos para o último tempo do modo indicativo, que é o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é aquela ação que depende de outra para poder acontecer, então depende de uma condição. Por exemplo, você passaria de ano se estudasse mais. Então aqui, pessoal, nós temos a forma verbal passaria. Observem que esse iria é uma marca do futuro do pretérito. Eu passaria, eu aprenderia, eu entenderia. Se vai sempre depender de uma condição, que normalmente o verbo que vem depois está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Nós vamos ver isso aí direitinho. Então, nós temos aqui, você passaria de ano se estudasse mais. Observem que como depois do futuro do pretérito, aparece um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Você passaria de ano se estudasse mais. O que foi que eu disse para vocês? Que esses dois S's é uma marca do pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, sempre que aparecer o futuro do pretérito do indicativo, vem depois o pretérito imperfeito do subjuntivo, porque o futuro do pretérito depende de uma condição. Vamos observar a conjugação do verbo falar. Eu falaria, observem uria, como marca do futuro do pretérito. Tu falarias, observem que acrescentou o S. Ele falaria, o ele em relação ao tu, perdeu o S. Nós falaríamos, observem que também apresenta uri e tem a forma mus, que é marca da primeira pessoa do plural. Vós falaríeis, observem o que foi que aconteceu com vós. No lugar do ria, nós observamos a alteração, rie, o A se transformou em E. Vós falaríeis.
E para finalizar, nós temos a terceira pessoa do plural, eles. Observem a terminação também iria e a marca de terceira pessoa do plural, que é o M, falariam. Bom, pessoal, estamos finalizando o nosso vídeo e se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. E caso tenham alguma dúvida, deixem os comentários para que nós possamos falar nas próximas aulas. Um abraço e tchau, tchau!